caminhada muito grande para chegar aqui na igreja e voltar a pé. Sem dinheiro, sofrendo, muitas vezes não podia carregar as suas crianças, carregava uma, mas ela estava lutando. E o que aconteceu? Eu então fui despejado com a minha família de casa, na verdade mais minha esposa, que eu quase não apareci em casa. Tiraram a gente dali, os móveis colocaram na rua, uma coisa terrível. Eu lembro que uma vez a pastora Neuza foi lá em casa orar, antes de nós sermos despejados, e ela disse assim: você vai sair dessa condição. Deus vai mudar a história da sua vida. Eu lembro que manifestou um demônio na minha vida. A minha esposa falou para mim, eu não acreditei. Ela tem muita sabedoria, ela pegava a Bíblia e lia para mim. Até que um dia ela estava citando o Salmo 91 ou 23, não me lembro muito bem. E eu estava possesso de demônio, manifesto, né? E de repente ela disse que aquela entidade maligna que estava na minha vida cuspiu na Bíblia. Mas ela, depois de muito esforço, muita luta, muita intercessão, pedindo a Deus graça ali naquela situação, ela conseguiu vencer. Eu dormi, no outro dia eu acordei, ela me chamou e falou: acorda. Eu falei: o que foi? Ela falou assim: dá uma olhada nisso. Quando ela abriu a Bíblia, aonde o demônio havia cuspido, estava toda queimada a Bíblia. Ela falou assim: dá uma olhada nisso aqui. A Bíblia estava toda queimada. Você acredita nisso? Você acredita? Fato seguinte, eu fiquei assustado. Ela falou assim: dá uma olhada no que aconteceu aqui ontem. A Bíblia, aonde o demônio havia cuspido, estava toda queimada. Aí eu me assustei. Resumindo, fomos despejados. E às vezes, irmãos, às vezes nós temos que passar por certas situações para que a gente chegue no lugar onde Deus quer. Tudo coopera para o nosso bem, até as coisas ruins. Eu, da minha maneira, sempre tive sede e vontade de conhecer a Deus. Sempre desejei. Só que eu não tinha nenhum tipo de instrução, eu não tinha nenhum tipo de ensinamento, mas sempre desejei estar com Deus. E eu achava da minha forma que Deus estava na minha vida. Mas eu precisou passar por tudo isso para que Deus pudesse começar a trabalhar na minha vida. Eu decidi, naquele dia que eu estava na Cracolândia, eu falei: a minha vida não pode acabar desse jeito. Minha esposa vai me buscar, está indo orar pela minha vida, eu também vou na igreja. Eu lembro que eu vim aqui algumas vezes. E ao sair daqui, quando nós fomos despejados, nós, por uma triste coincidência, né? Que para Deus eu não creio em coincidência, Deus tem planos e projetos. Eu fui morar num lugarzinho, no fundo de uma casa. Um amigo meu arrumou uma lavanderia, um lugar muito pequeno. E eu e a minha esposa dormíamos com os meus filhos, num colchonete mais ou menos dessa espessura, assim. E aquela humilhação. Só que aconteceu algo. Ali onde eu estava morando, na rua de trás, era uma igreja. Aonde um dia eu coloquei os meus pés lá. E quando eu cheguei naquele lugar, recebi o mesmo carinho de quando eu vim aqui na igreja. Os irmãos me abraçaram e também declararam: Jesus tem uma obra linda a fazer na sua vida. Jesus quer mudar a história da sua vida. E aí disseram assim: nós amamos você. Aí eu olhei assim, falei: me amam? Pensei comigo: todo sujo, cheirando mal. Me amam? Nós amamos você, Jesus te ama também. Fiquei ali naquele dia no culto e de repente eu comecei a ver os irmãos com aquele grupo de louvor, entoar cânticos maravilhosos ao Senhor. E parecia que eu estava sendo arrebatado para uma outra dimensão. Parecia que eu era mais aquela pessoa, viciada em droga, dependente de droga, o crack consumindo a minha vida, cheirando mal, com a família praticamente na rua, despejado de casa, sofrimento, humilhação. Mas aí, de repente, quando eu olhava para o lado, vendo a minha esposa sofrendo, comparando com as outras famílias que estavam na igreja, batia aquela tristeza dentro de mim. E de
quando nós buscamos, Deus não se deixa negar, Ele não se nega, na verdade. Deus não se nega. Ele acolhe a todo aquele que se aproxima dele. Aí eu falei assim com Deus: se o Senhor não mudar a minha vida, eu vou saber que o Senhor não existe. Falei desse jeito com Deus. E eu falei assim: eu tenho que fazer o quê? Ir para a igreja? Então a partir de hoje eu vou. Todos os dias eu vou na igreja. E aí, amados, coincidiu que nessa época, nessa igreja, aonde eu estava próximo, o pastor da igreja, o pastor Renato conheceu ele, já partiu para o Senhor, o pastor Sebastião, que era o pastor da igreja Brasil para Cristo, aonde eu estava indo naquela ocasião, ele fez uma campanha, né, por tempo indeterminado na igreja. Todo dia tinha culto na igreja. E foi justamente nessa época que eu comecei para a igreja. Falei: eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que buscar a tua presença, mas então eu vou. Mas se o Senhor não mudar a minha vida, eu vou saber que o Senhor não existe. E que o Senhor não me ama. E eu fui para a igreja. É aqui que eu quero chegar mediante o texto que nós lemos. Ana nos dá uma grande lição. Ana tinha um sonho. Ana tinha um desejo. Mas ela só conseguiu por causa da sua perseverança. Você só vai conseguir vencer na vida. Você só vai conseguir obter a vitória se você tiver perseverança. Porque Ana tinha tudo para desistir do seu sonho. Tudo para Ana se mostrar o contrário. Tudo para Ana era complicado e difícil. Mas o que chama a atenção na vida dessa mulher foi a sua atitude de perseverar mediante aos problemas e às dificuldades que ela estava enfrentando. E eu aprendi, conhecimento de causa, experiência própria, que eu só venci por causa da perseverança. Comecei para a igreja, todo dia eu estava na igreja. Só que um detalhe, eu saía da igreja, já do lado de fora, surgiram os discípulos amigos. Bom, vamos ali. Irmãos, eu era dependente químico. Eu dependia da droga. Eu era um viciado. Eu não comia, mas a droga não podia faltar. O crack na minha vida era constante. Eu usava constantemente. Independente que ele é assim, ó. Apareceu a proposta, ele não pensa duas vezes, ele vai embora. Porque o organismo da pessoa pede. Você necessita daquilo. E eu me lembro que estava cólicas, dores horríveis. Havia dias que eu deitava no chão e me contorcia de tanta dor. Aí eu usava a dor aliviava. Não era assim, Roberto? Eu sei que a gente já passou por isso. Tem muita gente aqui atrás que já passou por isso. Mas Jesus nos tornou novos. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Saía da igreja, caía na droga. Saía, caía. Eu falei: meu Deus, o que está acontecendo? Estou indo para a igreja, o negócio está piorando. Deixa eu dizer uma coisa para você. Satanás sabe que quando você toma uma atitude na presença de Deus, quando você estabelece uma meta e resolve buscar a presença de Deus, quando você projeta algo de bom para a sua vida, para a sua casa, ele sabe que se você